A paz do Senhor, muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura diária da Palavra de Deus. Hoje nós vamos começar um novo livro e nós vamos começar o livro de Daniel. Quem é Daniel? Em que época da história está Daniel? E geograficamente onde ele está? Qual é o papel desse livro para a gente entender? Bom, vamos começar pelo nome. Daniel significa Deus é meu juiz. Daniel foi levado cativeiro para a Babilônia no primeiro cerco da cidade da Babilônia. Possivelmente próximo do ano 600 a.C., ele foi levado cativo. Alguns historiadores dizem até que pode ter sido realmente próximo ao ano 600, alguns 605, outros um pouquinho menos, mas o fato é que ele foi levado na primeira leva, quando ele vem, invade Jerusalém e leva, mas Jerusalém não cai naquele momento. Você talvez, você vai lembrar, inclusive, Daniel é aquele que vai interpretar o sonho do rei, é o que vai ser lançado na cova dos leões, é o que vai interpretar, né, a visão quando o dedo de Deus escreve lá na parede, né, Mene Mene Tekel Parsim, que vai dizer assim, você foi colocado na balança e foi achado em falta, né, pro rei Beltesazar. Você vai conhecer também Daniel e os seus amigos, chamados, e no livro vai dizer, né, eles são levados para a Babilônia, seus nomes são trocados, então Daniel vai chamar Beltesazar, o seu amigo Ananias vai chamar Sadraque, o seu amigo Misael vai chamar Mesaque e o seu outro amigo Azarias vai chamar Abidnego. Então a gente conhece Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, como amigos de Daniel. Serão lançados também na fornalha de fogo ardente, lembra? Esse é o contexto desse livro. E a mensagem principal desse livro é ainda um pouquinho do juízo de Deus, mas uma esperança futura. O livro vai trabalhar esperança. E eu estou colocando lá no meu Telegram um vídeo explicativo desse contexto histórico, cultural, profético também desse livro, tá bom? Então beleza, hoje nós vamos ler do capítulos de 1 a 3, o livro de Daniel. Daniel era um camarada muito inteligente e por isso ele foi resgatado, né, para trabalhar na corte lá do rei da Babilônia. E eles por que eles vão ser perseguidos? Porque lá eles vão ser levados e obrigados a comer a comida dos babilônios, mas eles não querem, porque a comida judaica é completamente diferente, a questão de carnes e outras coisas mais. Por isso eles também vão ser perseguidos. É gostoso, é uma leitura muito boa. Ele vai falar também das 70 semanas. A gente fala 70 semanas de Daniel, mas na verdade também é 70 semanas de Jeremias. Porque se chega à conclusão das 70 semanas, Daniel, lá no final do livro, quando ele resgata as profecias de Jeremias, falando das 70 semanas, como sendo o tempo do cativeiro. Então ele vai olhar e falar, nossa, está chegando no final do cativeiro. É isso. Vamos lá? Daniel na corte de Nabucodonosor. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real. Então ele era da família real, tá vendo? E de outras famílias da nobreza, ou seja, era a nata pensante de Judá. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real.
Ensina a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônios. Daniel passou a se chamar Beltsassar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Daniel, porém, decidiu, olha só, era jovem, hein? Mas ele decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar, de acordo com a sua fé, com a sua religião. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse: tenho medo de meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com aparência abatida em comparação aos outros rapazes da sua idade, temo que o rei mande cortar minha cabeça. Naquela época funcionava assim. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele. Daniel falou com o assistente designado pelos chefes dos oficiais para cuidar dele. De Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Daqui vem o famoso jejum de Daniel, que na verdade não era um jejum propriamente dito, era uma opção que ele estava fazendo na questão do alimento, mas é tido também como um jejum. Terminados os 10 dias, compare nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que todos os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhe dava legumes, em vez da comida e do vinho servidos aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão em comum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E, assim, passaram a servir o rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os outros magos e encantadores de seu reino. Daniel continuou no palácio até o 1º ano do reinado de Ciro. Então, bastante tempo. Se a gente considerar que ele foi levado lá por volta do ano 600 até 539, ele viveu praticamente 60 anos lá na corte. Daniel não volta para Jerusalém, pelo menos nós não temos essas informações. O sonho de Nabucodonosor. Certa noite, no 2º ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos tão perturbadores que não conseguiu mais dormir. Chamou seus magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos e exigiu que eles lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando se apresentaram ao rei, ele disse: tive um sonho que muito me perturbou e preciso saber o que significa. Então os astrólogos responderam ao rei em aramaico: que o rei viva para sempre. Conte-nos o sonho e nós lhe diremos o que ele significa.
O rei, porém, disse aos astrólogos: estou falando sério. Se não me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, vocês serão despedaçados e suas casas transformadas em montes de escombros. Olha só que interessante. Não bastava apenas interpretar o sonho. Tinha que ser real, porque se não acontecesse aquilo que você estava interpretando, o rei, passava a faca no pescoço. Mas, versículo 6 do capítulo 2. Mas se me disserem qual foi o sonho e o que significa, lhes darei muito presentes, muitas recompensas e honras. Portanto, digam-me qual foi o sonho e o que ele significa. Eles disseram: ó rei, conte-nos o sonho, e então lhes diremos o que significa. O rei respondeu: sei o que estão fazendo, estão tentando ganhar tempo, pois sabem que falo sério quando digo: se não me contarem qual foi o sonho, estão condenados. Por isso conspiraram para me dizer mentiras, na esperança de que mudarei de ideia. Digam-me, porém, qual foi o sonho, e então saberei que podem explicar o que significa. Na verdade, agora o que vai acontecer? O rei não vai contar qual era o sonho. Eles teriam que contar o sonho que o rei teve e interpretar o sonho que o rei teve sem que o rei contasse o sonho. É só uma revelação de Deus mesmo. Os astrólogos responderam ao rei: não há ninguém em toda a terra capaz de lhe dizer, ó rei, qual foi seu sonho. E nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, pediu algo assim a um mago, encantador ou astrólogo, ou seja, eles amarelaram. É impossível cumprir a exigência do rei. Ninguém, exceto os deuses, que podem dizer qual foi seu sonho. E os deuses não vivem entre os mortais. O rei ficou furioso e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. E por causa do decreto do rei, foram enviados para encontrar Daniel e seus amigos e matá-los. Quando Arioque, comandante da guarda do rei, veio matá-los, Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e prudência. Perguntou-lhe: por que o rei publicou um decreto tão severo? E Arioque lhe contou o que havia acontecido. Daniel foi ver o rei de imediato e pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. Em seguida, Daniel voltou para casa e contou a seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, o que havia acontecido. Pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivessem misericórdia deles e lhes revelasse o segredo, para que não fossem mortos com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel louvou o Deus dos céus e disse... É engraçado, aqui Daniel vai nos ensinar também que muitas vezes vão precisar da ajuda dos amigos para consultar a Deus. Ele chama os seus amigos para orarem, para buscar a Deus em oração. Versículo 20. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a ele pertence a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis de seus tronos e põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Revela coisas profundas e misteriosas e sabe o que está escondido nas trevas, embora ele esteja cercado de luz. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, de meus antepassados, pois me deste sabedoria, força, e força. Tu me mostrastes o que te pedimos, revelaste o que o rei exigiu. Daniel interpreta o sonho. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia ordenado que executasse os sábios da Babilônia. Não mate os sábios, disse. Leve-me ao rei e eu interpretarei o sonho dele. Sem demora, Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um dos exilados de Judá que dirá ao rei o significado do sonho.
O rei disse a Daniel, também chamado Beltesazar: você pode mesmo me dizer qual foi meu sonho e o que ele significa? Daniel respondeu: não existem sábios, encantadores, magos, nem adivinhos capazes de revelar o segredo do rei. Mas há um Deus nos céus que revela segredos. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Agora lhe direi qual foi o sonho e as visões que o rei teve enquanto estava deitado em sua cama. Olha só. E ele continua: enquanto o rei dormia, sonhou com acontecimentos futuros. Aquele que revela segredos lhe mostrou o que acontecerá. E eu sei o segredo de seu sonho, não porque sou mais sábio que os outros, mas porque Deus deseja que o rei entenda o que se passava em seu coração. Em sua visão, ó rei, havia à sua frente uma enorme estátua brilhante, e a aparência dela era assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés uma mistura de ferro e barro cozido. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e barro e os despedaçou. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo, como se fosse palha na eira. Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha, que cobriu toda a terra. Esse foi o sonho. Agora lhe direi, ou direi ao rei, o que ele significa. Ó rei, o Senhor é o maior de todos os reis. O Deus do céu lhe deu soberania, poder, força e honra. Ele o fez governante de todo o mundo habitado e pôs até os animais selvagens e as aves debaixo de seu controle. O Senhor é a cabeça de ouro. Quando, porém, seu reinado chegar ao fim, outro reino inferior ao seu se levantará em seu lugar. Depois que esse reino tiver caído, o terceiro reino, representado pelo bronze, se levantará para governar o mundo. Depois dele haverá o quarto reino, forte como ferro. Esse reino esmagará e despedaçará todos os impérios anteriores, como o ferro esmaga e despedaça tudo que ele atinge. Os pés e os dedos que o rei viu, uma mistura de ferro e bronze cozido, mostram que esse reino será dividido. Como ferro misturado com barro, ele terá tanto força de um quanto do outro, ou seja, a força do barro e a força do ferro. Algumas partes serão fortes como o ferro, mas outras serão fracas como o barro. A mistura de ferro e barro também mostra que esses reinos tentarão se fortalecer ao formar alianças entre si por meio de casamentos. Contudo, não permanecerão unidos da mesma forma que o ferro não se une ao barro. Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra cortada, da montanha, mas não por mãos humanas, que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro, prata e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e seu significado é certo. Que coragem, hein? Daniel aqui, ele não só foi corajoso, como ele intercedeu pelos seus colegas sábios, por assim dizer, né? Para que eles também não morressem, né? Interessante. Deus era com esse moço. Nabucodonosor recompensa Daniel. Então o rei Nabucodonosor se curvou à frente dele e ordenou que o povo oferecesse sacrifícios e queimasse incenso diante de Daniel. O rei lhe disse: verdadeiramente seu Deus é o maior de todos os deuses, Senhor dos reis e revelador dos mistérios, pois você conseguiu revelar esse segredo. Lembrem-se que foi Deus quem levantou Nabucodonosor para escravizar e exilar Judá.
e Jerusalém. Lembra que Deus falou lá através do profeta Jeremias e também de Ezequiel que Nabucodonosor era uma ferramenta nas mãos de Deus? Talvez por isso, em dados momentos também, ele agiu com bondade para algumas pessoas lá de Jerusalém, inclusive os profetas, os homens de Deus. Talvez daí venha o seu temor a Deus, né? Vai saber, né? Versículo 48. O rei colocou Daniel em um cargo elevado e lhe deu muitos presentes valiosos. Nomeou o governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. Lembra quem foi elevado também a uma postura de governante? E que também interpretava sonhos? Você lembrou, né? José do Egito. A pedido de Daniel, nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego para cuidarem de todos os negócios da província da Babilônia, enquanto Daniel permaneceu na corte do rei. Capítulo 3, a estátua de ouro de Nabucodonosor. Esse é o último capítulo que vamos ler hoje. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura e colocou-a na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida enviou mensageiros a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos, não importando a sua raça, nação ou língua, se prostraram no chão e adoraram a estátua de ouro do rei Nabucodonosor, que havia sido levantado. Alguns dos astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus. Olha só. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. Tudo puxa saco, mas eles falavam isso daí, que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro quando ouvissem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais. Eles tinham uma prática na época, né, de repetir exatamente o que havia se ordenado, né? Você vê que eles vão repetindo a mesma coisa. Versículo 11. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, eles, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção ao rei. Recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que trouxessem Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e a adorar a estátua que levantei? Lembre, Sadraque, Mesaque e Abidnego, amigos de Daniel, porém não estavam juntos, Daniel na corte e eles administrando lá o que tinham que administrar. Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se contudo vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Gente corajosa, hein? Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abidnego que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Deu ordem também para que alguns dos homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançasse na fornalha ardente.
Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos, com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que os jogaram lá dentro, que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abidnego, amarrados, caíram nas chamas intensas. Olha só, presta atenção. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, responderam eles. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar. E o 4º homem se parece com um filho de deuses. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado. Nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado, e suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Portanto, faço este decreto: qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, essa pessoa será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombro. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Que leitura poderosa, hein? Que ensinamento poderoso, hein? Não se curvar. Tem mistério aí. Hoje é dia 7. No devocional de hoje, eu vou falar um pouco sobre esse se curvar diante de deuses, que não é o nosso Deus único. Então, eu quero que você assista o devocional de hoje. Veja o devocional de hoje, dia 7. Deixe seu like, seu joinha e que Deus te abençoe em nome de Jesus.